diferente, vocês perceberam? No final do culto, os irmãos têm a oportunidade de vir aqui à frente tirar uma foto com essa aparência meio dourada, né? Vocês sabem que cada domingo é um flash, né, na vida da nossa igreja. Cada domingo estamos com uma aparência, uma roupagem diferente, porque estamos em obra. Estamos em obra, estamos em processo de revitalização desse espaço. E não está bonito, gente? Estamos conversando sobre isso. Ficou, né, rústico, um negócio assim. Então é uma oportunidade que você tem de tirar foto, porque depois vai ficar completamente diferente. Queremos dar as boas-vindas a todos que estão nos visitando nessa manhã. Fica de pé nesse momento. Eu queria saber quem está nos visitando hoje, faz assim um tchauzinho. Eu já conheci, tem um casal lá atrás, sejam bem-vindos. Conheci também a prima da Marcela, que está nos visitando hoje, seja bem-vinda. Temos as nossas amigas internacionais. Good morning! Né, gente, tem que trabalhar, né? A igreja já sabe aqui da nossa tarefa de treinar o nosso inglês. Vamos nos colocar de pé nessa manhã para a gente orar e agradecer ao Senhor por esse dia. Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens derramado, por tudo que Tu tens operado na vida da nossa igreja, na nossa vida em particular. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, onde é um lugar que queremos prestar o nosso culto, a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso louvor, fala aos nossos corações nessa manhã, para que possamos sair daqui diferente da maneira como entramos. Faça o Teu mover nas nossas vidas, e eu te peço em nome de Jesus, amém. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado, à frente de você, antes de você sentar. Diga, Deus te abençoe. Vamos ter um culto abençoado hoje, um momento de comunhão. Graças a Deus. E hoje, segundo domingo de junho, vocês sabem o que nós comemoramos no segundo domingo de junho? Ouvi uma pessoa só falando, hein? O que comemoramos no segundo domingo de junho? Dia do Pastor. Dia do Pastor. Hoje nós celebramos o dia do nosso pastor, gente. Eu quero pedir que vocês abram a Bíblia de vocês no Salmo 23. É um dos salmos. Som. Davi, está passando aqui. Um dos salmos muito conhecido, que é o Salmo 23. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Só que ele foi escrito antes de Davi se tornar rei. E ele fala, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos ler juntos esse salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova minhas forças. Cada um lê na sua versão. Vamos de novo, hein? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva em águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal, pois Tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e unja e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Amém? Eu quero nesse momento convidar os pastores para sentar aqui na frente. Pastor Helder, Pastor Carlos. Vocês têm mais algum pastor presente? Senta aqui no primeiro banco, porque hoje, depois toda a igreja vai cumprimentar os nossos pastores. E hoje, como eu falei, é dia do pastor. E esse texto, ele fala
que existe um pastor maior na vida do nosso pastor, que é o nosso Senhor. E Ele diz pra gente: não tenham medo, pois nada faltará na sua vida. Se você confiar e entregar o seu caminho ao Senhor, Ele nos promete que no plano dele, Ele nos sustenta e nada nos faltará. Amém? Então vamos louvar ao Senhor nesta manhã e nós vamos dizer que porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. A nossa vida está na mão do Senhor, na dependência do Senhor. Fica de pé nesse momento. Agradeça a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E nós vamos dizer a Ele a glória, a Ele a honra. No meio do caminho, né? E hoje nós estamos com um probleminha na nossa transmissão. Mas eu sei que vocês são pessoas que sabem todas as letras de cor e não vão ter problema com isso. Fala assim comigo:
Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para cumpri-la. Essa canção, ela se chama Promessa. Eu vou convidar você a se sentar para você não ficar cansado. Essa canção é uma canção que eu perguntando para o pastor Selmir, uma das canções que mais marcou a vida dele, ele falou sobre essa canção. E essa canção é uma canção que também marcou a minha vida. Ela foi cantada no meu casamento. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra, onde há honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel. Não descansará. Não desistirá. Enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Eu li a letra na esperança que vocês decorassem, tá? Então vocês já decoraram, tenho certeza disso. Mas o que eu quero destacar aqui é que há 20 anos atrás eu fui aluna do pastor Selmir no seminário. E jamais poderia imaginar que hoje estaríamos no mesmo ministério. Os planos que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Ele é fiel para cumprir. Há 2 anos atrás, eu achei que o pastor Selmir não estivesse mais na terra. Por todas as crises que ele passou, pelo processo cirúrgico que ele passou. E a palavra que tem essa música, que é baseada na Bíblia, diz: eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Não me posso dessa palavra. Talvez você tenha um sonho, talvez você tenha um projeto, algo que ainda não se concretizou na sua vida. Mas saiba que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus está te forjando nesse tempo. Deus está preparando o seu coração para receber muito além do que você pode imaginar. Então continue crendo, continue confiando, porque as promessas do Senhor, elas não falham na nossa vida. Amém? Se você conseguiu aprender a letra, cante com a gente.
crianças têm algo para entregar para os pastores nesse momento. Quem vai entregar para o pastor? Você? Fica aqui. Tudo ensaiado, gente. Era pra ser assim mesmo. Rafinha? Quem é o Rafinha? Ah, Rafinha. Hoje nós fizemos uma cartinha para cada pastor. Alguém passou o segundo, não ia cair. Alguém que passou ela, nós estamos caindo. Gente, acho que o livro está ótimo. Alguém passou Carlos, nós estamos caindo. Pastor Carlos. Mostra para a igreja, pastores, a foto. As caricaturas. Vamos aplaudir mais uma vez ali nos nossos pastores. Esse trabalho que as crianças fizeram com tanto carinho e dedicação. E vou passar a palavra para a irmã Denise, que vai continuar esse momento de homenagem. Eu não li o cartaz. O que está escrito no cartaz, gente? Gratidão pelo nosso pastor. Cada marca é uma vida tocada pelo cuidado do nosso pastor. Obrigada. Cada coraçãozinho foi uma criança que fez com o dedinho. Tá? Isso aí. Bom dia, igreja. Vamos continuar nesse momento hoje tão especial, né? Falando sobre o nosso pastor. E eu fiquei essa semana pesquisando alguma coisa. Agora é uma lei que foi promulgada em 2024 que todo segundo domingo de junho é dia que devemos comemorar o Dia dos Pastores, né? Então isso é reconhecimento pela importância deles nas nossas vidas. Pastor Selmi, Pastor Carlos, Pastor Helder, está faltando o Pastor Josias e o Pastor Sandro, né? Vemos em vocês uma vida que nos inspiram, que nos encorajam e que nos trazem esperança. Queridos pastores, nós reconhecemos que suas vidas nos impactam, nos fortalecem, nos desafiam e nos incentivam. Vocês são joias preciosas, são vasos nas mãos do Senhor que nos conduzem para o caminho da verdade. Por tudo isso, nessa data tão significativa, com respeito, admiração e gratidão, queremos dizer de todo o coração o nosso muito obrigado. Nessa mesa, nós temos aqui alguns objetos que representam o dia a dia de vocês. Muitos livros, bíblias, comentários, nos quais vocês se debruçam por longas horas a estudar. O coador de café, o café para espantar o sono, né? Que muitas vezes chegam e vocês precisam continuar. Ou
ali está, representa longas noites de estudos ou longas noites de apoio emocional e espiritual a um irmão ou a uma irmã amada. Os óculos simbolizam a experiência, a dedicação. As gravatas representam a prontidão para pregar a palavra. O vaso de flores, os momentos alegres, felizes e de comunhão com os irmãos. E a palavra, fé, Deus, a base de tudo. Amor pela obra e pelas almas. E gratidão por ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu gostaria de chamar aqui a irmã Wanda, as diáconos, né? Irmã Wanda, irmã Sônia, Sueli, Alaí, o diácono Renan, a Andrea, não sei se está aqui, se está lá embaixo, né? O irmão Enoque também. Essa é uma lembrança da igreja para os nossos pastores. E o irmão Enoque, presidente do nosso corpo diaconal, vai entregar uma lembrança para o pastor, é um presente para o pastor Selmi, é um presente para o pastor Selmi do corpo diaconal, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pela sua dedicação à nossa igreja. Nesse momento, eu vou pedir às esposas, à família dos pastores, que venham ficar ao lado dos seus maridos, dos seus pais, tá bom? A irmã Laí vai fazer essa oração de dedicação da vida dos nossos pastores e das suas famílias também, que muitas vezes são privadas das suas companhias, para que eles possam estar exercendo a sua função, o seu ofício, a sua dedicando à obra do Senhor. Oremos. Deus Pai, louvado e glorificado seja teu nome, Senhor, te damos graças por esse domingo, pela tua presença em nossas vidas. E neste momento, Senhor, queremos colocar no teu altar os nossos pastores. Deus, pedindo que tu abençoes cada um, abençoe suas famílias. Tu sabes, Senhor, das lutas que tem o pastor, Senhor, quantos problemas, Senhor, que eles precisam ajudar a resolver aos membros da igreja. Tu sabes, Senhor, pessoas que às vezes nem são da igreja, que não são cristãs, mas que eles estão aqui para ajudar, para aconselhar, para abençoar. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida de cada pastor, do pastor Selmi, que é o presidente dessa igreja, Senhor. Toma a vida do pastor Carlos, Senhor. Toma a vida do pastor Helder, Senhor. Do pastor Sandro, que não está aqui. Do pastor Josias. Deus abençoe esses homens. Sustenta esses homens na tua presença, Senhor. Dando a eles sabedoria, unção do teu Espírito Santo, autoridade na tua palavra, Senhor. Que nós possamos reconhecer nesses homens, Senhor, que são escolhidos teus, Senhor, cheios da tua graça e do teu Espírito Santo. Guarda suas vidas, guarda suas esposas, guarda os seus filhos, Senhor, abençoa suas casas. Assim nós choramos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser. Muitas emoções. Ao final, os pastores podem ficar na porta da igreja, a igreja pode cumprimentar. Eu quero falar aqui alguns anúncios bem rápidos. O primeiro anúncio é sobre a Tarde Alegre.
que vai ter aqui na igreja no dia 19 de julho, no próximo mês, é um terceiro sábado. Na verdade é dia alegre, né? Que as crianças vêm pra cá de manhã. É tarde alegre? É. Bom, então depois vai ter mais informações sobre isso. Vai ser um dia em que as crianças vão estar aqui, elas vão se alimentar, vai ter brincadeiras, histórias divertidas e os pais vão deixar as crianças aqui e vão ganhar um Vale Day para poder sair, se divertir e depois volta e pega a sua criança já alimentada, cansada, para chegar em casa, bater na cama e dormir. Então, vai ser um dia alegre mesmo, né? Para todo mundo. Dia 19 de julho, tem essa data anotada aí. Hoje nós teremos almoço também aqui na igreja, um churrascão. Quem ainda não reservou sua comida E teremos o nosso retiro, nosso primeiro, para mim vai ser o primeiro retiro, né, com a igreja, que vai acontecer no dia 31 de outubro a 2 de novembro. Quantos aqui já estão inscritos para participar do retiro? Levanta a mão. Olha, tem gente que precisa se inscrever, gente. Tem poucas vagas agora. Vai ser sexta, sábado e domingo no lugar com muita piscina, jogos, muita diversão, muita comida, muita comunhão, muita oração, tudo muito. Então, vale a pena. A gente precisa desse momento de comunhão entre família, entre irmãos, e isso faz bem para o nosso crescimento. No próximo sábado, no próximo sábado já, né? Dia 14, nós teremos aqui uma roda de conversa com famílias atípicas, né? Proporcionada pelo Ministério Pontes. A cada mês o Ministério Pontes começou a fazer um culto também. No dia 21 de junho vai ter o culto azul, que é um sábado aqui à tarde, é um momento bem gostoso também. E no sábado de manhã vai ter esse momento de café da manhã e conversa, bate-papo com todas as famílias atípicas. Convidem pessoas, venham, participem, vamos juntos crescer no reino de Deus. Hoje à tarde, fala. E no próximo sábado à noite, jantar dos casais. É muita coisa, gente, vocês estão vendo, né? Muitas atividades. Jantar dos casais, que vai ser topíssimo, melhor do que Outback. Vai ser assim, vai ser sensa. Exatamente. Então, se você, com seu cônjuge, ainda não se inscreveu, se inscreva, porque vai ser um dia de muita diversão e comunhão também, entre os casais da nossa igreja. Gostaria de convidar o irmão Enoque e nós vamos juntos nesse momento para o nosso momento de dízimos e ofertas. A igreja está passando por esse período de obras. É muito importante a contribuição de todos nós como irmãos, como membros da igreja, para juntos abençoar e fazer com que o reino de Deus cresça aqui nesse bairro, aqui nessa região. Nós vamos cantar um hino, e neste momento em que nós estaremos cantando esse hino, eu quero convidar aquelas pessoas que, porque hoje a gente está sem a televisão, então a gente não tem aquele momento de anunciar quem está fazendo aniversário. Então, quem faz aniversário esta semana, já vem aqui na frente, tá? Não espere ser chamado, vamos fazer esse momento mais dinâmico. Enquanto estivermos cantando, você que tem aniversário para agradecer, bodas, motivos de gratidão. Você tem motivos de gratidão? Vem aqui na frente, para que a gente possa adorar e louvar ao Senhor junto com a sua vida. Oh
Eu louvo a Deus pela oportunidade de cantar com o irmão Enoque. Para nós é um privilégio. Estamos vivendo uma época de muitas bênçãos. Para sair lá não. Se você foi abençoado, se você quer agradecer a Deus, esse é o momento, não é a vez. Se alguma coisa precisa ser apresentada ao Senhor, também é motivo para nós apresentarmos ao Senhor. Por quê? Porque eu sou feliz com Jesus. Se o dedão estiver doendo, eu sou feliz com Jesus. Né? E pela gratidão que nós temos de viver na presença dele. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, estão aqui, Senhor, Deus servos, se apresentando, Senhor, com seus corações sentidos, alegres, agradecidos. Mas eu quero falar, Senhor, que o Senhor venha abençoar essas vidas. Venha dar solução, Senhor, para as suas necessidades. Eu quero te pedir a Deus que haja, Senhor, a tua graça abundante, Senhor, nesses corações. Agradecemos também a Deus porque podemos compartilhar, Senhor, dar os dízimos e ofertas daquilo que o Senhor nos deu. Podemos, Senhor, mostrar a nossa fidelidade, Senhor, através das nossas ofertas. Obrigado pelo sustento, pelo cuidado, Senhor. Apesar das nossas obras, apesar de tudo aquilo que estamos fazendo, o reino de Deus continua andando, continua funcionando, e a tua igreja, Senhor, está ativa em todas as frentes. Obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. As crianças vão descer junto com o tio Beto. Queridos, antes de passar a palavra para o pastor Helder, quero agradecer aos irmãos todo o carinho, toda a empatia, todas as mensagens. Nessa semana eu tive uma doença, né? A influenza. A outra falou assim: se a doença passar lá do outro lado, você já pega. Né? Eu sou um cara que pega muita doença. Né? E eu agradeço a Deus o carinho. Né? Eu tive o privilégio, né, de dar aula lá para Noemi, né? E é muito gratificante isso. E eu quero agradecer a igreja, né, por todo esse carinho, por todo esse cuidado. E vocês não imaginam, quando vocês estavam cantando promessas, né, o filme que passou na minha cabeça. Né? Me lembro da UTI, acordava, dormia, o médico não tem cabeça na cabeça. E quando teve essa música desse louvor, né, Sou Feliz, ele me toca muito, porque quando eu tive a outra doença, eu estava na cama lá, muitas dores daquilo, né? E eu falava: sou feliz com Jesus. Não importa a situação, sou feliz com Jesus. Aí tinha o pessoal que ia lá me visitar, eu sempre pedia para cantar esse hino, né? E eu agradeci a Deus por aquele momento, por tudo aquilo que eu tinha vivido. Eu já estava me despedindo, tudo aquilo que eu tinha vivido. Eu era grato a Deus. E Deus me deu esse privilégio, né, de hoje estar aqui com o meu neto, né, ver a Aurora, e a minha alegria de ver a irmã Alair. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E diante de tudo aquilo que Deus tem me proporcionado, eu quero cada dia mais servir ao Senhor e cuidar das ovelhas que pertencem a Ele. Eu gosto sempre de falar isso. Eu aqui sou apenas inquilino. O dono é Ele. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Muito obrigado, querido igreja. Muito obrigado mesmo. Tem os americanos ali, né? Estão com a Amber, né? A Luísa já está traduzindo ali. Alguém vai traduzir a mensagem para os americanos aqui com o Helder?
Está falando dos 2 idiomas, fala uma frase, depois fala outra. Vamos botar o Google Tradutor aqui. Vamos orar nesse momento. E aí, convoco a igreja. Vocês viram no grupo que eu coloquei lá. À noite tem culto. À noite, às 18h30, temos culto. Não tem desculpa, porque eu falei assim, não vai ter jogo no Maracanã durante esse mês todo. Então não tem jogo no Maracanã, vocês não precisam se preocupar. Venha ouvir a palavra de Deus também à noite, esse momento de comunhão. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter um pastor de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Ó Pai, quero te agradecer, aproveitar e agradecer a bênção, Senhor, a alegria de estar pastoreando a Igreja Batista Missionária do Maracanã. Senhor, me dê a tua sabedoria, Senhor. Me dê a tua graça, Senhor, para que eu possa conduzir as ovelhas que são suas em retidão, alegria e amor. Ó Pai, nesse momento em que teu servo, o pastor Elvio, irá ser intérprete da tua palavra, Senhor. Cubra o Senhor com a unção do teu Espírito e que ele seja o interlocutor entre o Senhor e a tua igreja, Senhor. Que ele possa ser usado como instrumento afiado e poderoso para anunciar aquilo que tu queres na nossa vida, Senhor. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Vamos à palavra, amados. Quem teve a ideia de colocar aquela menininha para cantar aqui foi para fazer os pastores chorarem. Você conseguiu. O objetivo alcançado com sucesso. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Evangelho de João, capítulo número 6. Agradeço o carinho da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Amém. Capítulo 6, Evangelho de João. O capítulo 6 do Evangelho de João é um capítulo pequeno, ele tem apenas 71 versículos. É uma sugestão, quem quer decorar aí algum texto da Bíblia, quero decorar e vou contextualizar aqui para os irmãos, aqui o sermão. Vamos ler aqui o verso de número 24 até o verso de número 26, que diz assim: Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes. Agora vamos dar um salto para o verso número 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E agora a última parte desse sermão, verso número 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo com si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e o que havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido.
À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, fala com a tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. O tema do sermão o título do sermão e o tema também: quem é você? Multidão, religioso ou discípulo? Quem é você no contexto da igreja? E a gente começa aqui esse sermão abordando algo que já foi citado hoje aqui de manhã na escola bíblica. O irmão que estava muito antenado já citou o assunto relativo na escola bíblica, que foi o censo religioso que saiu de 10 anos atrás, saiu agora 10 anos depois do censo religioso do nosso país, o censo religioso do Brasil. E nós tivemos um crescimento do grupo de evangélicos no nosso país, cerca de 5%, cerca de 5, alguma coisa por cento. Isso, embora seja o grupo que mais cresceu em números absolutos de evangélicos dentro das religiões do nosso país, também é o grupo que desacelerou, nosso crescimento caiu. A previsão que eles faziam, antes os matemáticos faziam, era de que em 2032, na sequência de crescimento que os evangélicos estavam tendo, os evangélicos seriam maioria na religião do nosso país. Com essa desaceleração, a previsão passou para 2049, era 2032, acho que foi para 2049, algo próximo disso. Deu uma pernada lá para frente. Mas isso, a gente pode ficar alegre com esses números em partes, porque ao mesmo tempo o número que mais cresceu percentualmente é daqueles que declaram que não tem nenhuma religião. Percentualmente, números absolutos que mais cresceu foram os evangélicos. E a pergunta que eu faço é a seguinte: mesmo tendo crescido tantos evangélicos, 5% na população, aumentou na população geral 5% de evangélicos. Isso corresponde a mais ou menos 10 milhões de evangélicos nos últimos 10 anos. É como se a cada ano 1 milhão de evangélicos fosse incorporado ao nosso grupo de religiosos, nosso grupo de evangélicos. E a pergunta que se faz é o seguinte: esses 10 milhões que foram incorporados nos últimos 10 anos refletiram na nossa sociedade dos nossos conceitos de cristão, de cristianismo, de evangélico, de honestidade, de santidade, de pureza? Isso refletiu na nossa sociedade? Isso impactou na nossa sociedade? Isso foi sal da terra na nossa sociedade? Essa é a pergunta. Eu não sei se é uma visão particular minha, mas isso não aconteceu. Não houve esse impacto. 10 milhões, chegaram 10 milhões de evangélicos. Olha como o Brasil melhorou. Olha como as nossas escolas melhoraram. Olha como a nossa sociedade... Isso não aconteceu. Porque aqui tem um fenômeno da multidão que nós vamos tratar ao longo desse sermão. Quando eu li aqui nesse texto, nós vemos então 3 grupos que estavam juntos acompanhando Jesus. Jesus estava seguindo, tinham 3 grupos com ele, pessoas, mas estavam juntos. Mas ao mesmo tempo que você olhava, havia todo mundo junto, ali no meio havia uma divisão, haviam 3 grupos diferentes. E receberam um tratamento diferente de Jesus, respostas diferentes de Jesus. Nós vemos a multidão, nós vemos os judeus que estavam ali no meio daqueles grupos, e nós vemos os discípulos de Jesus que também estavam ali. O próprio evangelista, João, que escreve o Evangelho, ele distingue esse grupo. O primeiro grupo, a multidão, que buscava Jesus por interesse. O segundo grupo, os religiosos, murmuradores, que rejeitavam a mensagem de Cristo. E o terceiro grupo, os verdadeiros discípulos, que seguiam Jesus mesmo diante das dificuldades. E eu volto à pergunta inicial: quem é você? Multidão, religioso ou um discípulo verdadeiro de Cristo? O primeiro grupo que nós vimos no versículo 22 a 27, que é o grupo da multidão, o contexto deles é o seguinte: eles viram Jesus fazendo milagres, muitos milagres. Levaram os enfermos foram curados, os endemoniados foram libertos dos seus demônios, foram sarados, curados, e eles continuam acompanhando Jesus até chegar um momento em que acaba a comida, o dia varou, e Jesus pergunta então para os seus discípulos, aquela multiplicação de pães: e aí, como é que a gente vai alimentar essa multidão? A gente não pode mandar esse pessoal para casa novamente,
de barriga vazia. E tem então aquela parte da Bíblia que praticamente todo mundo conhece, da multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus faz então ali o milagre da multiplicação. E a Bíblia fala que 5.000 homens se assentam para comer, que é o milagre da multiplicação dos peixes. Jesus alimenta aqueles homens, sobra pão, eles dividem o pão, os discípulos ficam com o pão, mas aí chega um determinado momento que Jesus se retira para descansar e para orar, e ele atravessa ali o mar da Galileia, sai de Cafarnaum e vai para Tiberíades, atravessa para o outro lado. E a multidão percebe que Jesus tinha saído dali, eles vão atrás, vão procurando Jesus. Vão de barco, vão andando, e eles chegam onde Jesus estava, onde os discípulos estavam. Nesse meio termo aqui, é que tem aquela tempestade que Jesus anda sobre o mar, e quando chega do outro lado, está no contexto que eu acabei de ler aqui com vocês. Quando eles encontram Jesus, e já abordam Jesus, e chamam Jesus para conversar, e perguntam com Jesus assim: onde o senhor estava? Queria te ouvir, queria novamente encontrar contigo. E Jesus fala para eles assim: eu sei muito bem que vocês estão vindo atrás de mim, não por quem eu sou, mas porque vocês comeram pão, porque vocês encheram a barriga. Ou seja, Jesus revela ali para eles, confronta eles, desmascara eles: vocês estão interessados apenas naquilo que eu posso dar, não em quem eu sou. E isso reflete o caráter da multidão. Às vezes a multidão que se autodenomina evangélico, mas às vezes só está atrás de Jesus por aquilo que Jesus pode dar. Está atrás de Jesus apenas por causa do pão. Está atrás de Jesus apenas por causa de retorno material. A primeira coisa que a gente nota é que eles queriam ser curados. Eles levam muitas pessoas que estavam enfermas. Imagina se hoje, nós com alegria, nós vamos levando as pessoas para Cristo, para a igreja, chega aqui, nós vamos orar. Tem alguém doente, traz que nós vamos orar. E a gente tem tanto recurso da medicina hoje, é verdade, não é? Tanto recurso médico que a gente tem, tanto hospital que a gente tem espalhado, só aqui na Tijuca, tanto hospital, laboratório. Imagina nos tempos de Cristo Jesus que não tinha esses hospitais. A pessoa ficava doente, às vezes uma enfermidade simples, era praticamente uma sentença de morte. E de repente o pessoal vê tanta gente sendo curada, eles querem ser curados, querem levar as pessoas para serem curadas. E isso é lícito. Porém, não pode estar no coração dessas pessoas a cura pela cura. Tem que estar mais preocupado, além da enfermidade ser sanada, de estar conectado àquele que pode curar. Não somente a carne que está doente, mas a alma pecaminosa, e salvar aquele espírito para a eternidade. Era isso que Jesus estava apresentando para eles. O texto bíblico, vários textos bíblicos mostram pessoas que foram curadas. Muitas pessoas curadas. E algumas receberam a cura somente na sua carne, mas outras foram curadas também para a vida eterna. A gente lembra daquela passagem dos 10 leprosos, que Jesus cura 10 leprosos, e apenas um volta para agradecer, e esse também recebe a vida eterna. Nós lembramos do cego Bartimeu, que ele vai até Jesus procurando a cura da sua cegueira, e quando ele é curado, a Bíblia diz que ele passa a ser um seguidor de Jesus Cristo. E é essa a intenção, de que a pessoa, ao ser curada do seu problema, da sua enfermidade, da sua doença, ela se transforma então em um seguidor de Cristo. Ela se transforma então em um discípulo verdadeiro de Cristo Jesus, não apenas só aquele que recebe a cura. Hoje, quando nós olhamos ao nosso redor no contexto da igreja brasileira, nós vemos várias igrejas que o foco dela: vem aqui que você vai ser curado, vem aqui que você vai ser curado. Tem alguém doente? Vem aqui que você vai ser curado, e traga a sua oferta. E eu não estou preocupado se você vai se tornar um discípulo, se você vai ler a Bíblia, se você vai viver a Bíblia, se você vai viver essa verdade bíblica. Mas não era isso que Jesus pregava, não era isso que Jesus orientava. E não há nada de errado em querer e em esperar que Jesus nos cure. Noemi citou hoje aqui o pastor Selmir. No pouco que eu conversei com o pastor Selmir sobre essa questão, praticamente o médico já tinha jogado a toalha. Quem curou? Jesus curou. Mas o que o pastor Selmir acabou de falar aqui, já dando spoiler da minha mensagem, do meu sermão? Está aqui, escrito aqui. Tá? Qual o spoiler que ele deu? Sou feliz com Jesus. Se curar, se não curar, sou feliz com Jesus. Porque esse corpo vai passar. Querido, se eu te falar, talvez você não acredite. Quem lembra de Lázaro? Amigo de Jesus. O que aconteceu com Lázaro? Lázaro morreu. 4 dias morto.
Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Lázaro voltou a viver. Não está registrado aqui, mas você sabe, eu sei, Lázaro morreu de novo. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu de novo. Pessoas que eram aleijadas. Uma das passagens bíblicas que mais me toca, eu já peguei acho que umas 10 vezes esse sermão, daquele coxo que ficava na porta do templo lá de Formosa. Ele é curado, os discípulos são ali, Pedro e João, ele entra correndo, saltitando. Era coxo de nascença. Mesmo passando a andar, aquele homem também morreu depois. Ou seja, tem algo mais, que vai além daquela cura física, que é para a eternidade, que é para a vida, que é para a eternidade, que é para a glória de Deus. E a multidão, ela é envolvida por esses movimentos. E a atração dessas multidões é até interessante para o reino de Deus, mas que eles se transformem em discípulos, que essa multidão se transforme em discípulos. Década de 80, década de 90, nós tínhamos muitas cruzadas de milagres aqui no Brasil. Muitas cruzadas de milagres, cruzadas evangelísticas. E isso não é errado. Muitas pessoas eram curadas. Muitas pessoas recebiam as suas curas. Nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro muitos movimentos assim que juntavam a multidão em volta de shows evangélicos da 93 FM. Quem aqui já foi na 93 FM? Show daquele ali na Apoteose, aqui na Quinta da Boa Vista, Brasil 500 anos. Quem lembra daquele show lá no Maracanã? Aqui no Maracanã. Antes eu falava lá no Maracanã, agora é aqui no Maracanã. Brasil 500 anos. Quem estava no Brasil 500 anos aí? Levanta a mão, deixa eu ver quem estava. Brasil 500 anos. Só eu que estava no Brasil 500 anos? Foi em 2000, né? Brasil 500 anos. Minha esposa até brinca comigo e fala de vez em quando: você não ia não nesses shows? Eu falei: eu fui alguns ali na Apoteose, no Maracanã. Aí ela: poxa, por que eu não te encontrei lá, né? Poderia ter 10 anos a mais de casado, né? Naquela multidão. Não tem nenhum problema ir a esses shows, a esses eventos, mas o que a gente vê? Uma multidão ali que se declara evangélico, mas que não vive o evangelho dia após dia. Não é errada a cura. Jesus mesmo, lá em Mateus 10, olha o que ele diz: à medida que forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, de graça receberam, de graça deem. A gente tem que orar por cura, temos que orar por cura, temos que pedir a Deus que nos use como instrumento de Deus, assim como usava os apóstolos, os discípulos. Temos sim, mas não podemos perder de vista nem do nosso coração que o projeto maior é a vida eterna. Eu lembro que certa feita eu cheguei no culto da manhã, outra igreja que eu participava, e era um dia de culto de Santa Ceia, e eu estava lá orando. Sabe quando você chega mais cedo e fica orando no seu cantinho, quietinho? Eu estava orando, daqui a pouco eu comecei a orar por dor de cabeça. Senhor, repreenda essa dor de cabeça, que essa dor de cabeça possa ir embora. Só que eu não estava com dor de cabeça. Quando você está assim, naquele seu momento de oração, que você tem aquele tempo bom para orar, é nesse momento que parece que o Espírito Santo de Deus começa a dirigir a sua oração. Você começa a orar até coisas que você não estava pensando, coisas que não estavam vindo na sua mente. Daqui a pouco parece que vem aquele estado, eu orando por a dor de cabeça. Eu mudei a oração para o rumo e voltei para orar pela dor de cabeça, mudei e voltei a orar pela dor de cabeça. Perto de começar o culto, aí chegou uma irmã perto de mim e falou assim: Helder, hoje é Santa Ceia, eu queria muito vir, não queria faltar, mas eu estava com uma dor de cabeça tão grande, que eu quase não consegui sair de casa. Você pode orar por mim? Eu falei: posso, eu entendi que era aquela dor de cabeça que eu estava orando. Orei, mas com toda a fé, aquela convicção. Aí depois do culto ela falou assim: nossa, Helder, que bênção, tá? A sua oração foi uma bênção, porque eu estava pensando, se a dor de cabeça não foi embora, eu volto para casa. E a gente orou aqui de manhã e a dor de cabeça foi embora. Deus quer curar? Deus quer curar. Deus quer curar. Mas a cura não tem um fim em si mesmo. Todos que Jesus curou, depois eles vieram a falecer. Então a multidão está atrás apenas da cura. E talvez você conheça, assim como eu conheço, uma pessoa que foi para a igreja porque estava com câncer. Foi para a igreja porque estava com um problema de saúde muito grande. E depois foi curada, meu irmão. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sumiu. Nunca mais voltou para a igreja, nunca mais voltou para Cristo, abandonou o Evangelho. Isso é uma característica da multidão. A outra característica da multidão é que a multidão ela vai atrás do pão. E quando ele fala aqui o pão, ou seja, é algo material,
É aquela palavra que quase foi proibida no nosso meio, atrás de prosperidade. E falando ainda sobre oração, eu coloquei um ponto aqui interessante. Um pastor amigo meu, ele falou assim: Helder, quando eu estiver doente, se eu estiver doente, assim na cama de hospital, e eu puder escolher, eu quero que vá um pastor assembleiano lá orar por mim na cama do hospital. Ele ora com aquela convicção que Deus pode me ressuscitar igual ressuscitou lá. Agora, se um dia eu estiver em pecado, eu gostaria da oração do pastor presbiteriano. Olha, meu irmão, fica tranquilo, você já é um eleito, você já está salvo, fazer essa brincadeira o tempo todo. O fato é que Deus quer nos curar. Mas vamos voltar aqui no pão. Primeira característica da multidão, que está no capítulo 5, eles vão atrás da cura. No capítulo 6, eles vão atrás do pão, da prosperidade, que é quase uma palavra proibida no nosso meio. Porque o evangelho não é a prosperidade. A prosperidade não é o evangelho, tem o evangelho da prosperidade. E nós vamos ver no nosso contexto de igreja, muitas igrejas que elas sobrevivem a partir desse princípio. Vem aqui para a igreja que você vai prosperar. E outras pessoas que chegam a Cristo e falam assim: olha, foi muito bom eu ter aceitado Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, eu consegui pagar minha casa, eu consegui quitar minhas dívidas, eu consegui comprar meu carro. Nossa, Jesus me deu tudo isso. E parece que o evangelho se resume aos bens materiais. Não, querido. Quando você vem para o evangelho te transforma. E quando o evangelho te transforma, muda você de dentro para fora, as coisas ao seu redor começam a se ajeitar e se acertar também. Não é o evangelho da prosperidade, o evangelho que vai te dar algo, o evangelho que vai oferecer algo para você, é o evangelho que vai transformar a sua vida. A multidão está preocupada com o quê? O que esse evangelho pode me dar? O que eu posso ganhar com isso? E essa multidão, ela chega diante de Jesus, e Jesus fala para eles esse discurso, Fala assim: eu sei que vocês estão vindo atrás de mim porque vocês estão querendo pão, vocês comeram pão, encheram a barriga, e agora vocês querem mais. Mas vocês deveriam entender que eu sou o pão da vida. Se você comer, não vai ter mais fome. E aí eles perguntam assim: então, dá um sinal para a gente, Jesus, que realmente o Senhor é isso tudo que você está falando. E eles já induzem a Jesus, praticamente induzem. E ele fala assim: olha, Moisés mandou um pão do céu para o povo lá no deserto. Tem dúvida, ou seja, dá um sinal para a gente, manda mais pão, faz cair pão do céu. Mais ou menos eles falam para Jesus. E Jesus responde para eles assim: o povo no deserto comeu o pão do céu e morreu. Mas aquele que comer da minha carne terá a vida eterna. E esse discurso de Jesus é muito interessante, que ele é praticamente um paralelo de Jesus e a mulher samaritana à beira do poço. Só que lá ele fala da água. Quando ele conversa com a mulher à beira do poço, a samaritana, olha o que Jesus fala para ela assim: mulher, se eu te der da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Aquele discurso muito famoso, que ela fala assim: como é que você vai me dar água se você não tem nem um balde para tirar no poço de Jacó? E Jesus fala para ela: se eu te der da água que eu tenho para você beber, do seu interior fluirão rios de água viva. Diferente dessa multidão aqui que fica frustrada com Jesus, quando Jesus fala: não tem mais pão, mas tem a vida eterna. Aquela mulher reconhece quem Jesus era, volta na cidade dela, traz mais uma multidão para conhecer Jesus e voltam crendo no Messias, que Ele é o Messias. Jesus diz: eu sou o pão da vida. É isso que Ele está falando. Deus, a gente não pode ter medo dessa palavra também, não. Tu não quer o povo de Deus vivendo na falta do básico, do necessário. Mas Jesus multiplica o pão quando você não pode trabalhar. Quando você pode, Ele não vai multiplicar o pão. Ele não vai fazer pão. Pode confundir essas duas coisas. Essa semana, no centro da cidade, ali eu fui almoçar no restaurante. Eu almoçava com a Michelle, minha esposa, quando a gente estava namorando. Às vezes eu ia lá no trabalho dela, aí perto da Cinelândia. A gente ia lá no restaurante, almoçava. Tempo bom, né, amor? Depois levava ela de volta lá, na repartição que ela trabalhava, e seguia meu caminho. E está R$85 o quilo. Que pancada. Que pancada, que pancada. Esse ano a gente esteve lá junto, inclusive, relembrando. A gente já viu quando a gente chegou aqui no Rio. Estivemos lá relembrando. E desenvolvendo aqui o sermão, lembrei dessa questão. E Ele quer prover quando você necessitar. Eu não sei se você já passou algum aperto na sua vida. Alguma dificuldade financeira. Sabe aquele período das vacas magras. Eu lembro que passei um aperto desse lá, em casa, na adolescência, pai desempregado,
As coisas foram se arrochando, ficaram feias mesmo, difícil. E de repente, nesse período de maior escassez, veio uma mesa muito próspera para mim e para minha família. Eu tenho mais 3 irmãos, sou mais velho. Nesse período de maior escassez, durante a semana, a gente comia um prato que a maioria das pessoas comiam só no final de semana e olha lá. Durante a semana era lasanha, nhoque, bife parmegiana, daí vai. De segunda a sexta, no período de escassez. Como isso, pastor? Deus abriu uma porta de emprego para mim para trabalhar no restaurante. Tenho 16 anos. Eu trabalhar no restaurante. Então, quando eu fui nesse restaurante que eu lembrei, R$85 o quilo, eu lembro de 16 anos, eu trabalhava num restaurante tão bom quanto aqui, porque a comida era maravilhosa. E comia da mesma comida que as pessoas pagavam de segunda a sexta. E quando ia embora, o patrão ainda falava assim: Helder, trouxe aí um pote de sorvete para levar para casa? Trouxe sim, seu Zé Maria. Aí ainda abasteci o pote de sorvete. Então eu e minha casa ainda comendo melhor. Isso se chama o quê? Provisão divina, irmão. Mas Deus vai mandar quando você precisa. Se você pode trabalhar, Deus vai mandar. E a gente não vai correr atrás de Jesus pelaquilo que Ele pode nos dar. Mas nós temos que ir atrás de Jesus pelaquilo que Ele é. Abra comigo aí Josué capítulo 5. Eu quero que você abra. Esse texto é muito legal. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, verso 11 e 12. Acompanhe aí comigo, que coisa legal. Josué capítulo 5, verso 11 e 12. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos, cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Ou seja, a partir do momento que você pode trabalhar, o maná vai cessar, irmão. Tem gente querendo só viver de maná. Olha que milagre tremendo. O dia depois que eles comeram do fruto da terra, parou de cair como o céu. Passam-se anos para essa multidão aqui, pedindo para Jesus o quê? Olha, Moisés mandou o pão do céu. Qual o sinal que o Senhor pode nos dar? Jesus fala: não é por aí. Deus pode fazer o milagre da prosperidade? Pode, mas esse não tem que ser o nosso alvo em buscar a Jesus. Hoje foi citado na escola bíblica também um texto de Filipenses 4,13, o André citou: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo fala isso, amado, ele está falando assim: eu sei viver abastado, sei viver também no aperto, na dificuldade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tendo cura, glória a Deus. Jesus curando, aleluia. Jesus não curando, vou para Ele, vou com Ele para a glória. Tendo a mesa farta, glória a Deus. A mesa estando apertada, difícil, glória a Deus também. Ele continua sendo Deus em toda e qualquer situação, porque em Cristo eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa era a característica da multidão. Vamos ao segundo ponto, que são os religiosos, que é o texto que nós lemos, onde eles começam a murmurar e falar assim: mas esse aí não é aquele Jesus, filho da Maria, filho de José? Eles estão lá no meio da multidão, mas estão observando. Eles já têm um conhecimento melhor do Evangelho, conhecimento melhor de Deus, diferente da multidão que está ali, só ao redor, está bem com os pés no local raso. Eles já conhecem a verdade, mas eles não se misturam, não se envolvem naquele conceito de adorar verdadeiramente a Deus. Estão ali observando, estão ali já porque já se acostumaram, são na observação, observam tudo, olham tudo que está acontecendo, colocam peso nos outros, rejeitam Jesus pela sua tradição. Eles são donos da religião ao ponto de falar assim: não, esse aqui não pode, esse Jesus aqui, filho de José, filho de Maria, esse aqui não pode ser. Como é que ele fala um negócio desse? Esse tipo de gente é como se eles pudessem falar assim: não, Deus, como o Senhor ousa fazer isso no meio da sua igreja? A gente já estava acostumado que era tudo desse jeito, daquele jeito, a nossa tradição. Agora o Senhor, Deus, o Senhor ousa vir aqui modificar esse tipo de coisa. Como se eles quisessem barrar até o agir de Deus. São religiosos.
estão no meio da multidão, estão perto de Jesus, mas não se envolvem de corpo e alma com Cristo. Fiscalizam tudo, ficam observando tudo, criticam tudo, encontram os defeitos. Quanto mais a pessoa não trabalha, mais tempo ela tem para observar e encontrar defeito do que está sendo feito no meio da igreja. São os críticos profissionais, esses que murmuravam, esses que eram religiosos. Olha o que Jesus fala sobre eles. Vocês filtram o mosquito e engolem um camelo. Filtram o mosquito e engolem um camelo. Os religiosos têm um grande potencial. Um grande religioso que a gente encontra na Bíblia, que uma vez que se transformou em discípulo, foi o mestre Paulo. Paulo era aquele que levava ao pé da letra a religião, mas ele se transformou em um discípulo.